Filme desastre não para de chegar no cinema, plataforma de streaming, nessa coisa toda. Meteoro. Eu nunca vi como cai meteoro, cometa, não sei mais o que lá na Terra. Até a Lua já caiu aqui na Terra, rapaz. Olha, a coisa não tá fácil não pro planetinha aqui não, sabe? Olha, e agora chegou um lá na Netflix em 2022, que também tá dando assim, olha, mais um meteoro para cair e arrebentar com tudo. Bem-vindos ao canal Leitura Pop, eu sou o Paulo Boca Nunes e neste vídeo eu vou falar sobre Destruição Final, o Último Refúgio. Vambora pro vídeo! Depois que criaram aqueles telescópios potentes, depois que colocaram o Hubble e outros telescópios potentes em órbita na Terra, parece que andaram descobrindo aí uns corpos aí que andam chegando perto da Terra, corre o risco de cair. Aliás, isso é mais notícia sensacionalista do que realidade mesmo. E isso ainda por cima, quando sai uma notícia de que está chegando um corpo celeste passando perigosamente pela Terra, parece que isso aí, rapaz, também dá uma despertada na imaginação de muito roteirista aí de Hollywood, de outros lugares. E essa história de cometa aí, não sei mais o que aí, parece que sim, é assunto para muito filme, rapaz. Recentemente, teve até aquele filme do Leonardo DiCaprio que deu o que falar, fizeram umas comparações aí com algumas personalidades da política, aquela coisa toda. Aquilo ali deu um assunto. Agora, na carona, vem esse filme Destruição Final, que ele vai para um outro caminho, ele dá uma outra abordagem, mas o resultado final não é muito diferente não, ou seja, destruição fatal, o perigo de um extermínio da humanidade, aquela coisa distópica, totalmente perdida, uma sociedade totalmente arrasada. No entanto, esse filme ele traz um probleminha. Eu falei em outros filmes aí, né? Enquanto uns falam de uma destruição mesmo, grande, fatal, neste filme ele deixa uma interrogação no final, deixa ali uma brecha, algumas reticências. Só que entre o começo, aquele perigo iminente do meteoro e essas reticências, tem ali uma série de questões que a gente vai falar agora sobre esse filme. John Garrett é um engenheiro estrutural que vive em Atlanta, Geórgia. Ele está em fase de separação de sua esposa, Alison, e os dois têm um filho diabético, o Nathan. John volta para casa para ver a passagem de um cometa interestelar recentemente descoberto e que foi chamado de Clark, e na casa dele estão alguns vizinhos. Quando chega no supermercado para comprar algumas bebidas, alguns alimentos, o John recebe um telefonema do governo dos Estados Unidos dizendo que ele e a sua família foram pré-selecionados para um abrigo de emergência. Muito preocupado, o John volta para casa, enquanto estão ali os amigos também, né, na casa dele, aí caem aqueles fragmentos, destrói a Flórida e causa uma força de impacto muito grande. Ele novamente recebe um chamado pelo celular e pela TV, os vizinhos veem que ele foi escolhido para ir para aquele abrigo, ficou assim, poxa, aí nós não fomos, eles partem, os vizinhos ficam naquele pavor, e a partir daí, com a família do John, ele, a mulher e o filho diabético, indo para o aeroporto, pegar um avião e ir para esse abrigo que fica lá na Groenlândia, a partir daí começa a jornada da família, aquela luta para eles pegarem o avião e irem para o abrigo. Nessa jornada acontece de tudo, rapaz. É um corre-corre para cá e para lá, desencontro, separação, reencontro, uma série de coisas. Como cada um dos escolhidos para ir para o abrigo recebe uma pulseira, todo mundo que não tem quer pegar a pulseira deles também. Além do mais, o casal tem um problema. O filho é diabético, ele precisa de insulina. E aí, eles têm que manter o garoto sempre com aquele suprimento de insulina, dá um problema aqui, um problema ali, até que eles, de certa forma, eles vão conseguindo alcançar o objetivo deles. Existem alguns probleminhas nesse filme que não dá muito para aguentar não, rapaz. Nessas correrias todas aí,
tem separação e desencontro e reencontro entre o John, a Allison e o Nathan, que deixa a gente meio agoniado e também se perguntando, puxa vida, mas como as coisas acontecem tão cronometradinhas? É tudo assim muito certinho, eles todos correndo contra o tempo, porque eles precisam pegar o avião num determinado, vamos dizer assim, horário, num determinado momento, num determinado lugar, e eles estão correndo contra o tempo, e a coisa vai indo, se desencaixando, e a coisa vai indo, e vai montando depois, assim, muito perfeitinho, numa coincidência que, sinceramente, eu considero um tanto, ou assim, bem confusa, mas também assim, um pouquinho inverossímil. Não pode ser assim tão cronometradinho aqueles desencontros e aqueles reencontros. Fica muito falsozinho, pelo menos eu acho. Uma coisa interessante são os dois personagens. Primeiro, o John. Ele estava lá no começo um pouco fragilizado por causa daquela separação do casal, mas à medida que a história ia andando, ele teve que ir aprendendo algumas coisas para manter a si e a sua família viva. Aquela questão da luta pela sobrevivência. A outra coisa é a Allison, que de mãe tão protetora, mas tão protetora, ou até super protetora demais, acaba sendo ingênua em alguns momentos, justamente quando as coisas estavam tão complicadas, quando se sabia que todo mundo estava atrás daquelas pulseiras de quem pertencia, de quem ia para aquele abrigo lá na Groenlândia. E tão impressionante são aqueles momentos em que a confusão está muito grande, a tensão está muito grande, as pessoas estão desesperadas para buscar uma salvação e existem certas coincidências tão grandes e certas bondades, generosidades, atenção tão exageradas que a gente se pergunta, mas como é que uma pessoa consegue ter uma cabeça tão boa, tão tranquilinha, assim, tão gente boa, num momento como aqueles para fazer aquele tipo de coisa ali, fazer aquele tipo de atendimento ali. É uma coisa meio confusa. A gente fica se perguntando, puxa, só em filme mesmo pra gente ver esse tipo de coisa, porque de outra forma não dá pra ver não, rapaz. Bom, mas o que se fica sabendo aí pelo meio do caminho é que na verdade esse tal cometa, o cometa Clark, na verdade não é um cometa só, ele tem vários fragmentos que vem caindo sobre a Terra. E o grandão mesmo, esse vem chegando logo mais, vem chegando logo atrás desses fragmentos. E esse grandão, esse sim vai causar extinção em massa. E com isso aumenta mais ainda a tensão, o desespero e a corrida contra o tempo. Aqui eu preciso deixar um alerta de spoiler, porque tem uma coisa que me chamou muita atenção e me deu uma incomodadazinha. Assim, a família, na verdade, ela alcança o abrigo e 9 meses depois o abrigo abre as portas. E aí a gente vê como é que ficou a Terra. O detalhe é esse aqui, ó. 9 meses depois, nesse período em que as pessoas entraram no abrigo, fecharam o abrigo e abriu de novo, aparece ali, ó, 9 meses depois. Tá, mas o que aconteceu nesses 9 meses? As pessoas saíram dali. Por que isso me incomodou? Porque, assim, ó, numa eminência de um desastre, uma destruição total da humanidade, do planeta, o que aconteceu ali dentro? Porque ali tinha gente de todos os tipos, etnias, classes sociais, enfim. O que tinha ali dentro? Aqueles conflitos que aconteciam fora, antes, como é que foram resolvidos ou contornados dentro daquele abrigo? O que aconteceu ali? Como é que ficaram aquelas diferenças? Para mim isso é importante, porque depois que aquelas pessoas saíssem daquele abrigo, a realidade seria uma outra. Na verdade, esse filme não me pareceu, pelo seu roteiro, pelo final, que deveria ter sido um filme, e sim um seriado. Claro que o final deixa uma grande brecha
para uma continuação. Mas mesmo assim, essa continuação vai ser dali para frente? O que me interessa é o que aconteceu durante o tempo em que o abrigo ficou fechado. Foram vários meses. As pessoas ali de todos os tipos, de todas as etnias, raças ali. Como é que as coisas aconteceram ali dentro, para depois se dizer assim, olha, com que cabeça elas saíram daquele abrigo para reconstruir aquele mundo que ficou destruído. Afinal de contas, veio um monstrengo de um cometa, aí, um meteoro, acabou com tudo. Mas enfim, vamos esperar para ver como é que fica. O filme é bom, ele é bom sim, é interessante ver aquela jornada da família, aquilo é muito bacana de assistir. Para mim ficou um pouquinho assim pendurado, aí essas questõezinhas aqui, essas coincidências aí muito amarradinhas, muito cronometradinhas, acontecendo tudo muito certinho, mas enfim, direção, eu não sei, talvez ele deveria ter dado mais uma esticada no filme para mostrar uma palhinha só do que acontecia, o que estava aconteceu dentro daquele abrigo durante aquele período em que ficou fechado. Mas enfim, vamos ver o que acontece numa continuação que certamente vai ter, com certeza vai ter. E é isso aí, pessoal. Se você já assistiu a esse filme Destruição Final, deixa aqui nos comentários o que você achou deste filme. Dá um toque aqui para nós, isso aí dá uma fortalecida para o nosso canal também. E se você gostou desse vídeo, já deixa o teu like, o teu joinha. Se você não é inscrito, já se inscreve no nosso canal e acione o sininho de notificações para o YouTube te avisar quando a gente subir um vídeo novo. Porque agora, bem agora, a gente só se vê no próximo vídeo. Tchau!